É rojão, viu? Vamos lá. É, sobre o Mercosul, né? Ó, Mercado Comum do Sul, como vocês já sabem, certo? Os países fundadores, a gente vai ter Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, né? Foi onde se deu partida aí o projeto, né, que envolvia o Mercosul. A Bolívia, Chile e Peru são considerados associados, né, uma espécie de parceria, mas é como se não tivessem um poder, digamos assim, como se tivesse, não tivesse, não tem de fato um poder de decisão, né, dentro do Mercosul. Os países que de fato têm o maior peso seriam aí esses quatro iniciais, tá? Em junho de 2012, o Paraguai foi excluído temporariamente do bloco por questões políticas internas e externas. Então, vocês já estão vendo aí o ai, 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 que é, né? Infelizmente, as constantes desavenças e a ausência de interesses em comum, digamos assim. Em seu processo de harmonização tributária, o Mercosul contempla a eliminação de tarifas aduaneiras e restrições não tarifárias à circulação de mercadorias entre os países membros, né? Então, podem ser considerados fontes de avanço desse processo de integração a criação de uma TEC, o que caracteriza uma união aduaneira em janeiro de 95 e a adoção de políticas comerciais comuns em relação a terceiros países. Então, vamos por parte, né? Esse processo de harmonização tributária, né, que elimina tarifas e algumas restrições não tarifárias em relação a essa circulação, faz com que a gente veja aquelas cenas, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, né? A gente vê diariamente centenas de pessoas transitando, né, levando e trazendo mercadorias num fluxo monstruoso. Aí, pô, professor, por que acontece isso? É devido a claro, a questão alfandegária pesa, né? Óbvio que seria interessante uma presença alfandegária mais forte, né? Não que não seja, porque não é, poderia ser melhor, aquela história, né? Então, qual é a grande vantagem para esses países nessas situações? São os fatores relacionados à facilidade, à flexibilização de transição, compra e venda de mercadorias nessas aduanas, né, nessas regiões em que existe fronteira entre os países, certo? Então, existe um facilitador muito grande. Né? Quando você, por exemplo, traz uma mercadoria, compra uma mercadoria de um outro país, todo o processo de importação e exportação que envolve aquele produto, ele é muito mais exigente, né? Enquanto a gente vai perceber que essas negociatas, né, essas negociações entre Brasil, Paraguai, Argentina, principalmente Uruguai, a gente vai ter uma maior flexibilização. Então, qual é a grande vantagem? Criar um parâmetro tarifário entre esses países e, principalmente, trazer uma certa vantagem na competitividade desse produto naquela região, tá? É aquela história, eu prefiro vender para a Argentina, que vai me pagar X, ou prefiro vender, por exemplo, para a Índia, que vai pagar X mais 2, porém eu vou ter toda uma dificuldade tributária, toda uma dificuldade de logística, todo um desgaste de tempo. Na Argentina meu produto chega em 2 dias, na Índia chega em 6, em 8, em 10. Então, são situações como essas que os blocos econômicos começam a surgir, certo? Eles vieram com o propósito de que países, né, geograficamente próximos pudessem se beneficiar criando leis em padrão para todos eles, né? Como a gente vê aí a exemplificação. E ele fala também aqui no final sobre a adoção, né, de políticas comerciais comuns em relação a terceiros países. O que seria essa adoção comum, né, com outros países? Seria aquela história que eu estava comentando aqui há um tempo atrás. O benefício que seria aplicado ao Brasil seria o mesmo benefício aplicado à Argentina, aplicado ao Paraguai, aplicado a todos os participantes do Mercosul. Hoje, o Brasil meio que carrega essa cruz, tá, pessoal? Como a gente, hoje, a gente se destacou dentro do Mercosul, né, dentro dos países envolvidos no Mercosul.
Então a gente vê os demais países em situações econômicas bem precárias, né, que vivem de, digamos assim, no limite mesmo econômico que um país pode viver. Então, o que é que acontece? Muitos países que tentam ou buscam ou que buscam parcerias com o Brasil, meio que desistem ou meio que se sentem desestimuladas a evoluir essas parcerias devido ao fato de que você, quando vai fazer negociar com o Brasil, você tem ali como se fosse aqueles carrapatos, né, aqueles sanguessugas ao redor, né, que se beneficiarão de algo que, em tese, o país só queria oferecer ao Brasil. Então, é muito difícil você negociar algo, né, para um país, sabendo que um conjunto de outros países irão se beneficiar dessa situação, tá? Só para exemplificar aí a dificuldade que se percebe, né? Travou aqui. Opa. Por que tá travado? Tomara que tá repetindo. Vamos lá. A gente tem aqui o ALAD, né? Associação Latino-Americana de Integração. Foi estabelecida nos anos 80, sendo integrada pelos países do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e da comunidade andina, né? Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, além do Chile, México e Cuba. Então aí a gente teve uma espécie de extensão, né, de participantes, certo? Onde a gente tem o praticamente todo o Mercosul, né? Mais alguns países de certo renome, né? Vale destacar a questão do México e a Cuba, né? Que são países aí que têm um razoável desenvolvimento econômico, né? A Cuba nem tanto, mas o México sim. Apesar de que esse alarde não rendeu tantos frutos, né? A gente se perceberam pouquíssimos benefícios advindos dessa parceria, mas também é dito como um bloco econômico que o Brasil vem, né, a fazer parte, tá? Opa. A gente tem aqui o NAFTA, né? Norte-americano, de livre comércio, né? Vai ser NAFTA aqui porque vai estar em inglês, né? Os termos aqui em inglês vai compor o que a gente chama de NAFTA, né? O acordo assinado em 92 pelos Estados Unidos, Canadá e México, e que passou a vigorar em 94, prevê redução gradativa das tarifas aduaneiras no comércio de bens entre os três países. Então, vamos lá, deixa eu ler todo melhor. No que diz respeito ao seu funcionamento, pode-se citar como vantagens, dependendo do olhar crítico do observador, né? Empresas dos Estados Unidos e Canadá conseguem reduzir os custos de produção ao instalarem filiais no México, aproveitando a mão de obra barata. O México ganha com a geração de empregos em seu território. A geração de empregos no México pode ser favorável aos Estados Unidos, pois pode diminuir a entrada de imigrantes ilegais mexicanos em seu território. Negociando em bloco, os países membros podem ganhar vantagens com relação aos acordos comerciais com outros blocos econômicos. Então vamos lá. O NAFTA, pessoal, é muito criticado, digamos assim, por especialistas quando se trata de, como é que eu falo? Quando se trata de economia global, digamos assim, de igualdade econômica e afins, tá? Tanto o México como o Canadá, hoje são uma espécie de reféns, digamos assim, vivem na sombra, vivem submissos, digamos assim, aos Estados Unidos, né? Então, em uma visão grosseira, né, podemos falar assim, o México é meio que escravizado, como a gente já vinha conversando, pelos Estados Unidos. Porém, na visão de outros, aquilo é um benefício enorme para o México, pois existe a questão da geração de emprego, existe a geração de renda, e existe o constante investimento em indústrias, né, de grande porte no território mexicano. Então, assim, para alguns vai sair como um abuso, né, da mão de obra barata, e para alguns vai sair como um benefício enorme por estar gerando emprego. É uma questão de vista, cabe a cada um de vocês, óbvio, enxergarem como acharem, né, mais próximo do seu viés ideológico, tá? Porém, né, que fique ressaltado que essa parceria entre Estados Unidos, Canadá e México
vem resultando internamente frutos que são ditos como, numa maior forma, geralmente positivo. Existe uma redução tarifária lá escalonada, tá? Lá a cada período, a cada época, um conjunto de itens ou produtos, né, vai tendo uma redução da cobrança tarifária. Você vê que aqui, enquanto na nossa região a gente meio que tem praticamente uma suspensão de cobrança tarifária, né, em alguns produtos, lá existe, eles optaram por não suspender, e sim criar uma escala que vá ser capaz de reduzir esse impacto tarifário, né? Óbvio que eu acho que aqui nem não é novidade para ninguém, a maioria dos benefícios serão sim para os Estados Unidos. A gente está falando da maior potência mundial. É aquela história. Se você quer trabalhar com alguém, você prefere trabalhar numa empresa que é a maior do mundo, ou você prefere trabalhar em uma empresa de pequeno porte ali na sua cidade? Obviamente, você vai querer trabalhar na empresa de maior porte. Então, obviamente, você também sabe que vai ser exigido mais, vai ser sugado mais de você. Então, é meio que isso que acontece, né? Os Estados Unidos utiliza dessa mão de obra barata do México, né? Como a gente já sabe também a questão da utilização dos Estados Unidos como consumidor principal lá dos produtos exportados do Canadá, né? O Canadá vive praticamente hoje à sombra dos Estados Unidos em relação a esse volume monstruoso de exportações para os americanos, certo? Deixa eu ver o outro aqui. A União Europeia, né, que a gente já vem sendo citado aqui várias vezes. A gente tem aqui a União Europeia, cujos tratados de fundação começaram em 57, conta hoje com 27 Estados-membros. Aí ele cita a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Bulgária, Chipre e tal. Só que vocês vão ver aí, pessoal, quando eu citei mais cedo 15 desses países, é porque eu cito países que têm maior impacto, tá? Países como, por exemplo, é o quem vai no embalo, né? A gente bota aí, ó, Chipre, Eslovênia, Estônia, é, Letônia, Lituânia, a República Eslovaca, né? São países que estão aí devido ao fator geográfico, né? Se você abrir um mapa aí global e visualizar os países que compõem a União Europeia, muitos deles vão estar aí por conveniência, né? Foi conveniente ele estar aí porque não tinha muito o que fazer com ele, não poderia simplesmente deixar ali meio que largado. Então, são países que se submeteram, né, a ser participantes de uma moeda, de um grupo, tá? Que, em tese, eles seriam reféns. Só que aquela história, se for para ser refém de alguém, eu vou ser refém de alguém com poder, né? Alguém que possa me possibilitar alguma vantagem mínima que seja, né? Ao invés de simplesmente me isolar. Imagina você se recusar a participar da União Europeia, você sendo um país pequeno, né? Digamos assim, e aquele conjunto de outros 26 países cortarem relações econômicas com você. É um suicídio econômico, né? Então, muitos países meio que se viram, se vocês pesquisarem sobre a história disso aí, vocês vão encontrar alguns relatos que falam muito bem sobre essa situação, né, que alguns países se viram envolvidos, né? Digamos assim. Com o propósito de unificação monetária, né, que é o euro, e facilitação do comércio entre os países membros, a União Europeia adotou uma única moeda. Assim, a partir de janeiro de 2002, os países membros, em exceção do Reino Unido, né, que é o bichão, adotaram o euro para livre circulação na chamada Zona do Euro, composta pela Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, República da Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Portugal. Então, esses países viram é, a ideia de participar dessa zona do euro como uma forma de se envolver e criar laços junto aos países, né, a composição, digamos assim, a alta cúpula, né, eu vou usar essa expressão, a alta cúpula da Europa, né, então
essa união, peraí, deixa eu ver aqui. Esta moeda que foi aplicada, tá, serve como parâmetro hoje a nível mundial, né? Você está vendo aqui que os países que compõem a, a, a União Europeia são, na sua maior parte, países de renome e de impacto financeiro no âmbito global, tá? O Reino Unido ele não quis participar porque ele é o mais forte de todos, né? Não que lá não seja comercializado, sim, lá é comercializado, certo? É, é normal lá a utilização do euro, a maioria dos países hoje, a maioria dos países não, a maioria das regiões de lá atuam com o euro também, certo? Mas a moeda hoje lá, se eu não me engano, é a Libra, acho que é Libra esterlina, alguma coisa assim, Libra. Eu lembro que é a Libra, eu não lembro agora como é que tá lá, mas vai ser Libra, com certeza. Então, eles optaram por essa utilização da Libra por questões de Reino Unido é livre mesmo. é isso mesmo, né? Então, por questões de conveniência, né? Por eles acharem que aquilo ali era mais vantajoso a ele, né? Ele não quis ceder, é mais ego, tá? Vou ver um negócio aqui, pessoal. Então, continuando, a gente entende, certo, que esses blocos econômicos são responsáveis por, digamos assim, por impactar diretamente algumas negociatas, tá? Imagine, hoje existe diversas negociações que estão, deixa eu ver aqui, pendentes, né? Eu vou tentar utilizar essa expressão, pendentes entre blocos econômicos, que muitas delas não se decidem devido a interesses particulares, tá? De cada país. Imagine você ter em um grupo, né? No caso aqui, por exemplo, o Mercosul, né? Quatro, cinco países aí de maior representatividade, e você ter na União Europeia também, né? Cinco, oito países, 10 países com representatividade. Então, essa, como é que eu falo? Essa negociata não parte por decisão de um único indivíduo, né? Ela geralmente tem que ser tomada, óbvio, né? Em todo o grupo. Então, sempre vai existir, infelizmente, né? Um ou outro país que não esteja de acordo, né? Ou que tenha uma desavença política com um outro país de outro bloco. Aí, por causa disso, finda implantando uma dificuldade, né? Então, assim, é raro, né? A gente vai encontrar, tá? Existem diversos, se vocês pesquisarem por negociações que envolveram blocos econômicos, você vai encontrar que, talvez, se eu não me engano, o maior acordo que teve foi entre o Mercosul e a União Europeia, né? Na verdade, acho que vem do ano passado para cá, né? Vem a ser aplicado o maior acordo que teve entre dois blocos econômicos. Mas isso vem se estendendo há anos e anos, né? E vai demorar ainda alguns anos para que se possa ser totalmente aplicado, tá? Então, assim, essas negociações, elas infelizmente dependem da maior parte, né, seja de acordo, né? É óbvio que tem que ter tem que ser multilateral, ambos vão ceder em alguma coisa, ambos vão oferecer algo em troca,
né? Até porque não tem lógica você criar um acordo que gere um ambiente positivo para um e não para outro, né? Tem que ser algo que seja aí favorável para ambas as partes, tá? Então, sobre blocos econômicos, a ideia é essa. Na próxima aula, que eu nem sei se tem aula, como é que vai ser, eu vou olhar, a gente vai fazer um trabalho aí, uma pesquisa sobre blocos econômicos, mas eu vou explicar isso aí para vocês lá no dia da aula, que eu vou explicar como é que vai acontecer, tá? Mas só para deixar aí avisado que a gente vai se aprofundar nisso aí, mas em forma de pesquisa, tá? A gente tem aqui, eu cito aqui para vocês algumas vantagens do comércio internacional, né? Que vem na visão dos mercantilistas, porque eu tenho que apresentar para vocês aqui, porque a ementa obriga, nem acho muito legal, mas obriga, a questão do surgimento, né? De como foi visto a evolução desse comércio internacional. E todo mundo sabe que, historicamente falando, vem através dos mercantilistas, né? Eles que viajavam de país para outro com mercadorias, né? Com itens, com pedras preciosas, com, digamos assim, com produtos que eles não encontravam em comum em suas regiões, né? Então, na época, os pagamentos eram praticamente todos feitos através de moedas, né, preciosas, metais preciosos, né, ouro, cobre e por aí vai, né, ia ser óbvio, era uma maneira que era mais comum de se negociar, devido à não existência de moeda, né, não tinha uma moeda padrão, então era mais fácil negociar com moedas, com fatores preciosos, metais preciosos, nunca lembro isso não, tá? Ele mostra aqui, ó, o princípio do mercantilista era fácil de explicar, mais ouro significava mais moeda circulando, propiciando maior nível de atividade econômica e de negócios, por consequência, maiores lucros. Como muitos dos mercantilistas eram eles próprios mercadores, notadamente na Inglaterra do século XVII, pode-se concluir que, ao defender o protecionismo contra a concorrência externa, os mercantilistas defendiam o próprio interesse. De todo modo, deve-se atentar para o fato de que todos os países seguissem a orientação mercantilista. Não haveria comércio internacional, de vez que as exportações de um país nada mais são do que as importações de outro país. Então vamos lá. Na visão do mercantilista, o que, que eles pensavam? Só a gente só pode exportar. Pense bem, se você tivesse um negócio que só vendesse, né, não precisasse comprar nada, isso aí eu pensava, pô, maravilhoso. Eu não tenho um custo, né? Eu não gasto nada, eu só vejo entrando receitas, né? Na visão do mercantilista, era assim que eles tentavam fazer. Só que, óbvio, nem todos os países tinham capacidade econômica, digamos assim, e produtiva, principalmente, né? Até ignorância da minha parte falar econômica, mas é principalmente produtiva, de somente exportar. Até hoje, quando a gente vai analisar os índices econômicos de um país de exportação e exportação, é positivo ou é negativo? Aí você vê que o sonho, né, a meta de todo o país é o quê? Exportar mais do que importar. Significa o quê? Que está entrando mais dinheiro no seu país do que saindo. E essa visão, ela foi aplicada desde sempre, né? Digamos assim. Por quê? A força de um país, o poder de um país era medido com sua capacidade e volume de acúmulo de ouro. Então, se eu tenho X toneladas de ouro e você tem X menos 20 toneladas de ouro, eu posso comprar mais guerreiros, eu posso comprar mais alimentos, eu posso comprar mais armas. Então, eu tinha essa vantagem, né? Então, por muito tempo, se tinha esse clima não é uma espécie de clima de guerra, né, digamos assim, dos países se protegerem e muitas vezes não comprarem de outros países, digamos, que seriam concorrentes, né, de uma potência mais significativa, para evitar verem esses países evoluindo. Isso foi uma prática histórica, tal, mas que, óbvio, né, com o passar do tempo, se percebeu que era inviável, né? Imagine que todos os países do mundo só vendessem. Não existia comércio internacional, né? É impossível você dizer
que um país só vende. A gente tem um exemplo aí dos Estados Unidos e da China, né, que são as grandes potências, os caras compram aí destrambelhadamente, né? Por quê? Porque eles não têm recursos suficientes. E eles têm aí, territorialmente, tecnologicamente, eles estão à frente do resto do mundo inteiro. Então, serve como exemplo que até mesmo as grandes potências, né, precisam, digamos assim, se veem obrigadas a comprar, né, a importar de outros países, mas que sirva a ideia aí de como surgiu essa prática do protecionismo. O que é a prática do protecionismo? É o fato de um país sempre estar preocupado em vender mais do que comprar. Tá? É o fato de exportar. Para que isso? Porque economicamente falando, é uma vantagem para o país. Entrou mais dinheiro do que saiu. É como se fosse medir aí o lucro de algo, né? É como se você estivesse medindo o lucro de um país baseado só nas compras e nas vendas, digamos assim, tá? Rapaz, eu não sei se isso dá tempo. Só se eu fizer aqui de uma maneira bem. Eu vou fazer e não vou. Vamos lá. É, da teoria da vantagem absoluta, tá? Isso aqui também é um fator histórico. Ele vai aqui relatar o que é a teoria da vantagem absoluta, certo? É, mas a ideia é mais ou menos o que a gente já vem conversando, né? Não foge muito da lógica que a gente vem trabalhando, mas ele diz aqui, ó, a política para as nações, baseando-se na máxima que, ó, nenhum pai de família deve tentar produzir em casa aquilo que lhe custará mais para produzir do que para comprar. Então, deixa eu marcar essa frase aqui. Essa frase aqui, pessoal, ela vai servir como parâmetro e como argumento para o resto do mundo, tá? Por que para o resto do mundo? Só um minuto. Como é que funciona essa lógica das vantagens absolutas? Quando ele fala que ninguém deve tentar produzir aquilo que lhe custará mais para produzir do que para comprar, a gente está falando que a gente já havia discutindo sobre especialização na produção de algo, certo? A teoria da vantagem absoluta, ela tenta explicar, ela tenta convencer o porquê, né, teoricamente falando, que dois países ou mais países devem comercializar entre si, certo? Então, de onde é que vem essa ideia? Vem da ideia da especialização na produção de determinado produto. Como a gente já falou, como eu já conversei, né, durante outros conteúdos aqui que a gente vem discutindo, alguns países vão ter uma clara vantagem, né, na produção de determinado produto. Né? Eu até comparei alguns exemplos locais, não de países, mas de questões de regional, né? Porque se produz uma fruta aqui que não se produz em tal região. Então, a gente tem um país muito extenso, é complicado, mas a gente pode usar essa situação para países mais próximos. Você pega ali o exemplo da Europa, né? E tem uma porrada de países ali geograficamente pequenos e que eles não têm como produzir tudo que eles consomem, é impossível. Então, o que que aconteceu? Os países passaram a se especializar no que eles consideravam ter vantagem na produção. Imagina que você vai, deixa eu ver aqui, imagina que você vai plantar, sei lá, vai plantar banana, né? Vai plantar o que seja, qualquer fruta que seja. E foi lá como é o nome, meu Deus? Um agrônomo, né? Avaliou a terra e disse, ó, essa terra aqui, não planta, não se você plantar a pedra, não dá, avalie banana. O cara foi lá e disse que não era uma terra produtiva. Foi em uma outra região, em um outro local, em outro país, que seja, ele avaliou a terra e disse, ó, isso aqui é perfeito para o plantio de banana. Aí eu lhe pergunto, é mais conveniente o cara que tem essa terra inviável plantar a banana para não precisar comprar de alguém, ou ele descobrir para que serve aquele terreno dele e ele possa investir em uma outra linha. Imagina que vai lá, o cara que a terra dele era ruim para banana, era uma terra boa para extrair minério de ferro, né, que não nasce nem vento.
Então, por que que eu vou plantar banana se minha terra é boa para minério? Então, o que foi que o país pensou? O que foi que os países passaram a fazer, né? Eu que sou bom em banana, vou meter o pau aqui a produzir banana. E eu que sou bom em minério de ferro, vou meter o aço a extrair minério de ferro. Então, com o passar do tempo, começou a se criar uma espécie de balança de troca, né? O que que é essa balança de troca? Por exemplo, quantas toneladas de banana eu teria, por favor, quantos quilos de banana eu teria que produzir para ter um lucro equivalente a 1 quilo de minério de ferro? Então, esse processo durou décadas, tá, pessoal? Foi uma vida inteira de avaliação e associação de valor a um produto. Só que a gente está discutindo uma época que não se tinha moeda, né? A gente não tinha, eu vou vender por R$ 10 aqui. Por esses R$ 10 eu poderia comprar isso ou aquilo. Né? Com R$ 10 eu compro o quê? Eu compro tantos quilos de banana. Mas só que e de minério de ferro, eu compro tantos quilos de minério de ferro. E para eu poder comparar eles associados a uma moeda. Antigamente não tinha essa moeda. Antigamente os bens eram os mercantilistas, né? Na época da teoria das vantagens absolutas, você só troca, era aquela história de você só trocar um bem, né, um produto por outro, né? Não existia a prática da moeda. O ouro, por mais que fosse os metais preciosos, por mais que fossem a moeda comum, né, o que seria o mais fácil de se atribuir um valor, não era todo mundo que tinha acesso ao ouro. Imagine você ser agricultor, tá lá, mora na sua fazendinha, e você ele perguntar, você tem o quê? Se eu não tenho nada, eu não tenho nenhum metal precioso, mas eu tenho as vacas, eu tenho os animais, tenho os porcos, eu planto trigo, e eu preciso de X, eu preciso disso aqui, eu preciso de um remédio, por exemplo. Aí eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu tenho a carne, mas eu tenho o alimento. Então, assim, por muito tempo a gente sabe que tudo se viveu através desse tipo de permuta, né, de troca, digamos assim, entre pequenas regiões, pequenos vilarejos. E isso, óbvio, Cambo, foi né, Leandro? expandindo. O câmbio, né? O estambo, não, como é o nome? Escambo. 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 Então, por muito tempo foi assim. Só que imagine você praticar o escambo entre países diferentes. Fica estranho, né? Fica um pouco difícil. Imagine, quando a gente fala de um país para o outro, a gente está falando de milhares de quilos, de toneladas, de volumes monstruosos. Então, é nesse momento que começa a existir uma evolução dentro do ambiente mercantil. É na hora que se começa a criar, é na hora que surge lá, acho que vocês já devem ter visto isso em filme, a moeda, que as primeiras moedas era a prata, né? As moedas de prata, que foram as que, em tese, introduziram a moeda na história, né? Elas que introduziram uma quantificação de um produto, né? Você poder comparar um produto para o outro através de uma moeda lá que foi dita moeda de prata, né? As moedas que foram comum, eram mais comum na época, né? Não eram nem cédulas, as moedas era que era o que de fato representava uma transação financeira entre pessoas, entre empresas, entre países, né? Se você pegar aí a época medieval, a gente vê muitos filmes contando histórias que se tratam através do pagamento de ouro, e o ouro era a moeda, digamos assim, de um maior valor elevado, e em seguida vinha a prata, que era a moeda mais comum para, digamos assim, para o acesso de todos. Aqui em seguida, pessoal, eu meio que vou exemplificar, né? Tem uma ilustração, como eu digo aqui, de como funcionou a teoria da vantagem absoluta. Vamos lá aqui só para a gente entender o que é, né? Que o que importa é que a gente não sabe que não vai aplicar, mas é a ideia de como funciona e conhecer um pouco dessa história, tá? Ó, para entender o argumento, vamos supor que o Brasil e a Argentina produzem somente duas mercadorias, pé e trigo. Quando ele escolhe só duas mercadorias, pessoal, é porque para a gente não ter que comparar dezenas, centenas, milhares de mercadorias diferentes. Então a gente vai lá, vai fazer um comparativo só de dois produtos. Ó. Suponhamos mais que ambos os países vão utilizar todos os seus fatores de produção em um ou no outro produto. A produção mensal desses países assim será. Ele vai botar aqui em milhares de sacas, né? Ó.
ele vai dizer que a Argentina seria capaz de produzir, perdão, a Argentina seria capaz de produzir 2.000 sacas de café, certo? E 8.000 sacas de trigo. E isso empenhando todos os seus fatores de produção. Mão de obra, tempo, tecnologia, matéria-prima, terra, maquinário, tudo que se pudesse aplicar dentro da produção. E no Brasil foi dito que, foi analisado que ele seria capaz de produzir 3.000 sacas de café e 6.000 sacas de trigo, né? Então a gente vê que o Brasil, em tese, aqui aparece melhor no. Em tese, não. Aparenta ser melhor no Brasil, perdão, no café, e a Argentina pareceria melhor em trigo, né? Como se vê, ó, em termos absolutos, e com ambos os países usando a mesma quantidade de homens, o Brasil produz mais café que a Argentina, enquanto que esta produz mais trigo que o Brasil. Em outras palavras, o Brasil possui vantagem absoluta na produção de café, enquanto a Argentina tem uma vantagem absoluta na produção de trigo. Ele foi lá e fez uma simulação aqui, ó. Na ausência de comércio, por acaso, né, o Brasil e a Argentina resolvessem produzir internamente ambos os produtos, colocando no primeiro semestre todos os seus fatores de produção para produzir café e depois, no segundo semestre, todos os seus fatores para produzir trigo. As produções anuais dos produtos seriam o seguinte, então ele foi lá, primeiro semestre da Argentina seriam 12 de café, ele só multiplicou por 6, tá? 6 de trigo. No Brasil, 18 de café, 36 de trigo. Então, total de café 30, total de trigo 84. Isso, 6 meses de pau dentro produzindo café e 6 meses de pau dentro produzindo trigo, né? Se focar todos os seus recursos. Aí ele vem para aqui, ó. Ele vai fazer agora, pessoal, uma razão, né? Uma questão matemática, né? Uma razão proporção entre os itens. Ele vai dizer aqui, ó. Observe que se o Brasil deixasse de produzir 6.000 sacas de trigo, poderia obter 3.000 sacas de café a mais. Ou seja, o custo de uma saca de café no Brasil equivale a 2 sacas de trigo, significando que uma saca de trigo equivale a meia saca de café. Ele só fez aqui, ó, só aqui o sentido inverso. Já na Argentina, se o país deixasse de produzir 2.000 sacas de café, conseguiria aumentar 8.000 sacas de produção de trigo. Ou seja, na Argentina, uma saca de café equivale a 4 sacas de trigo. Então, aqui, ó, ele faz uma proporção do que valeria uma de café para de trigo, óbvio, na produção doméstica, né? E aqui no mesmo jeito no Brasil, perdão, aqui na Argentina e aqui no Brasil. Ah, professor, para que isso aqui? Isso aqui é a forma de você perceber onde existe uma vantagem em produzir determinado produto. Aí ele vem aqui e vai fazer um comparativo. Com esses custos relativos, que foram as comparações que a gente fez agora, caso os dois países se dedicassem a produzir os bens que lhe custassem relativamente menos, resumindo, que tivessem uma maior capacidade produtiva, né? O Brasil produziria só café, enquanto a Argentina produziria só trigo. Aí ele vai e relata aqui, ó, relembrando que no Brasil a produção de trigo exige mais sacrifício que a produção de café, enquanto na Argentina é o inverso, né? Então, o que aconteceria se a gente produzisse só café e o outro só trigo? Olha o que aconteceria. Café zero na Argentina, o trigo na Argentina seria 96. No Brasil, zero trigo e 36 de café. Ah, vamos ver os totais. Olha o total, 36 de café, 96 de trigo. Que ganho líquido é isso? Ó. Quando você compara esse 36 e esse 96, a gente compara isso aqui, ó. Se ambos produzissem, cada um produzisse um semestre, cada país produzisse um semestre de café e um semestre de trigo, a produção total seria 30 e 84, né? Se aqui você focasse no que você é melhor, no que você produz mais, você produziria 36 e aqui 96. Então, o ganho líquido é o quê? Comparado aos totais de café produzido e trigo produzido. Isso quer dizer o quê? O que eu escolhi produzir mais. Eu escolhi produzir mais café para que eu tivesse uma maior produtividade, uma rentabilidade, uma maior produtividade, e ele escolheu o trigo. Aqui, ó, ele criou uma espécie de taxa de câmbio. Ele diz o quê, ó? Uma de café equivale ao meu volume de produção de 2 de trigo.
né? E para ele, uma de café equivale a 4 de trigo. Então, nem eu vou sair perdendo um por 2, nem ele por um por 4. Aí ele vai lá e cria uma taxa de câmbio interno só. Para nem eu nem você sair perdendo, uma saca de café vai ser equivalente a 3 sacas de trigo. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou pegar o que eu tenho sobrando, o que eu tenho a mais de café, e vou exportar. O Brasil vai exportar o quê? Café. E a Argentina vai exportar o quê? Trigo. Tá? Ó, eu exportei 14 sacas de café e importei da Argentina 42 de trigo. E lá o processo inverso, né? Ele exporta 42 de trigo e importa 14 de café. Consumo final, 22 aqui, 42 aqui, 14,54 para a Argentina. Ganho líquido, 4 e 6, e aqui inverte, 4 e 6. Traduzindo isso aqui, quando eu peguei o meu produto, que eu tinha maior capacidade, maior potencial produtivo, e ofereço ele como moeda de troca, eu vou ter um ganho. Porque aqui, ó, equivale a 2. Só que eu estou trocando por quanto? Por 3. Tá? E aqui, inversamente proporcional na Argentina, né? Ele está ganhando uma saca de café para o que ele gastaria 4 de trigo, só que ele está pagando quanto? 3. Então, existe um ganho financeiro. Quando eu vendo algo, é a mesma coisa, eu produzo café, né? Tá aqui, meu café tá sobrando. Só que eu preciso trocar ele por algo que me interessa. Só que o cara que também está interessado no café, ele também não quer desvalorizar o seu produto. Então ele sempre vai encontrar o quê? Uma taxa mediana que vai representar e vai atender o interesse dos dois, sempre analisando o custo de produzir aquilo. Então, quando lá no começo ele disse aqui, ó, nenhum pai de família deve tentar produzir em casa aquilo que lhe custará mais para produzir do que comprar. Traduzindo agora o exemplo que a gente viu, né? Por que gastar mais produzindo o café ou o trigo, se eu posso produzir um café ou trigo em um potencial elevado, gerando um ganho na minha produtividade, e eu trocar esse café ou esse trigo, né, respectivamente por outro produto, que eu me sinta beneficiado por saber que eu vou gastar menos trocando do que se eu fosse produzir aquele produto, né? Então, a ideia da teoria das vantagens absolutas é a questão da especialização. É você descobrir no que você é bom, investir naquilo para que aquilo ali lhe proporcione um retorno capaz de você poder negociar outros produtos. Óbvio que eu estou só explicando um fator histórico, né? Mas esse fator histórico é importante ser citado para que a gente possa discutir, pesquisar, entender como as negociações entre países são feitas, né? Por exemplo, a gente tem hoje um dos maiores geradores de riqueza, né, da região baiana ali é o cacau. Aí você vai lá, pesquise sobre como é feita a produção de cacau. Beleza, tem máquina, tem tá. Hoje em dia já é bacana, né? Já é mais organizado. Mas por muito e muito tempo, ela funcionou de uma maneira, como é que a gente fala? Primária. Com mão de obra mesmo assim, tudo que aquilo era exportado, toneladas e toneladas para o mundo inteiro, e era Arcaica, todo né, Leandro? processado. Como? De forma Não arcaica, né? entendi. Isso, mas por quê? Porque era mais barato, mão de obra barata, aquele, né, quase aquela sensação de escravidão de um cara lá morando numa fazenda para poder não morrer de fome. Então, assim, por muito tempo, para a gente, era muito, ainda é, né? Ainda é muito barato produzir cacau. Agora, imagine você produzir cacau lá no Japão. Acaba vai ao cai e não vai produzir. Né? Imagine você produzir cacau lá na Alemanha, na França, no Reino Unido. Então, esses países não têm a terra, nem o espaço, nem a disponibilidade, nem muito menos o interesse de produzir o cacau. Ah, os caras produzem outra coisa lá, algo que eles com certeza vão ver como que são melhores em sua produção. Mas se você pegar o mesmo cacau que a gente produz aqui e for vender aqui na própria região, ninguém vai valorizar. Por quê? Porque todo mundo lá tem acesso àquele produto com facilidade. Então, é nesse momento que surge a importância da importação e da exportação. Se eu sou bom nisso, aquela ideia da lei oferta-demanda, né? Vocês devem ter visto isso aí desde o primeiro período. Mas se tem muito aqui na minha região, óbvio que vai ser barato.
né? Você pega aí as empresas que exportam as frutas, né? Você vê que aqui na região, vamos supor que ele venda um melão por R$ 20, né? Lá para fora. Nunca na face da terra ninguém aqui na região ia dar R$ 20 de um melão. Acabei de dizer, eu vou comprar melão de R$ 20, tendo de 5. Eu sei que não é bonito igual esse aí, mas isso aqui se come do mesmo jeito. Então, é aquela história. Aqui na região, talvez o produto não chegue nem perto de alcançar o valor que de fato ele tem. Mas em regiões que não tem essa disponibilidade, ele vai alcançar, tá? Então, parte dessa ideia do mercantilismo, junto com a teoria das vantagens absolutas, e se forma o comércio internacional, tá? Esses fatores aí é meio que compõem a história do comércio internacional mundo afora, tá bom? Deu para entender mais ou menos aí a ideia que envolve, pessoal, o comércio internacional e óbvio, né? Principalmente como a teoria das vantagens absolutas vem para gerar a linha, né, da especialização e principalmente do ganho produtivo para cada negócio. Né? A ideia sempre foi essa. Peraí, que besteira aqui. Foi. Tá? Deu para entender, pessoal, mais ou menos aí o propósito da teoria das vantagens absolutas? Tranquilo, Leandro. Então, se amanhã eu pedir para vocês escreverem uma redação de 250 linhas sobre o funcionamento da teoria das vantagens absolutas, dá para fazer, né? Sossegado. Show de bola, vamos lá então. Não tem gancho, tá? Ó, pessoal, então a gente vai encerrar por aqui, tá? É 9h40, miséria já, meu irmão. Não vi nem hora passar. Então, a gente encerra por aqui. Eu ainda não sei se próxima aula é presencial ou não, depois eu olho. E de acordo com o que for, eu passo lá as instruções de como vai funcionar a pesquisa, tá bom? Essa pesquisa vai ter valia de pontos, certo, pessoal? Não vou dizer quanto agora, né, como eu já falei, mas essa pesquisa vai ter valia de pontos sim, tá bom? Provavelmente eu vou explicar lá, mas provavelmente na aula seguinte eu vou fazer perguntas sobre o que você vai me mandar. Então a gente vai descobrir aí um jeitinho de fazer um sorteio aqui para ver quem é que fez, quem é que não fez, quem é que leu, quem é que não leu, tá? Eu vou explicar lá no AVA quando enviar o material. Beleza? Dúvidas, pessoal? Não. Zero? Então é isso, tá, pessoal? Estão liberados aí. Boa noite e até a próxima aula. Boa noite. Boa noite.